Vamos ver agora como calcular o domínio e a imagem a partir do gráfico da função, que isso vai auxiliar vocês na resolução das tarefas. Tá? E até porque eu quero que vocês usem muito GeoGebra, vocês tracem todos os gráficos, todos os exercícios para vocês se familiarizarem, que vai ficar muito mais fácil para vocês. Então vamos ver aqui, ó. Vamos relembrar o conceito de função, a definição de função. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B. O conjunto A é o conjunto de partida, onde estão os elementos X, e o conjunto B é o conjunto de chegada, onde estão os elementos Y. Aqui no exemplo, o conjunto A tem 5 elementos, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E o conjunto B tem os elementos 0, menos 1, menos 4, menos 9, o 1, o 4, o 9, o 16 e o 25. E eu tenho uma relação y igual a x ao quadrado, eu quero ver se é uma função. Então, quadrado de 1 é 1, quadrado de 2 é 4, quadrado de 3 é 9, quadrado de 4 é 16, quadrado de 5 é 25. Todos os elementos x do conjunto A são utilizados? Sim. De cada elemento sai uma única flecha para ligar ao par no conjunto B? Sim. Então, isso é uma função. Qual é o domínio dessa função? É o conjunto de todos os x que são utilizados. Então, é o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o contradomínio dessa função? O conjunto de chegada é o conjunto B. Qual é a imagem dessa função? É o conjunto dos y que atendem essa função. Certo? Então, geralmente, quando a gente explica o que é função, a gente usa esses diagramas e usa números inteiros para facilitar. Só que no cálculo nós não vamos trabalhar só com inteiros, vamos trabalhar com números reais. Então, vamos ver no gráfico como é que funciona, que vai ficar bem mais claro para vocês. Vou traçar no GeoGebra a função y igual a x ao quadrado. Como é que eu traço? Lá embaixo tem uma linha de entrada e ali eu digitei y é igual a x circunflexo, e aí eu dou um espaço. Digito circunflexo, dou um espaço e digito o número 2. Se eu não digito esse espaço depois, o circunflexo fica meio que preso, fica meio cinzinha claro, não aparece muito. Quando eu dou espaço, ele aparece bem claro, o circunflexo, eu boto o expoente. Dou Enter e ele vai traçar essa parábola aqui. Vamos esquecer o gráfico por enquanto. Vamos olhar aqui para essa função. Tem alguma fração cujo denominador possa ser zero? Não. Tem alguma raiz de índice par que o radicando possa ser negativo? Não. Então, não existe nenhuma restrição. Então, o domínio da parábola é o conjunto dos números reais. Ok. Desde menos infinito até mais infinito. Lembrando que aqui no eixo do x vem lá do menos infinito e aqui vai para o mais infinito. Da mesma forma, aqui é o eixo dos y, tá? Vai lá para mais infinito e aqui o negativo vai para menos infinito. Qual é a imagem dessa função? Ora, nós verificamos que o valor menor que o y assume, a imagem são os conjuntos de números y que atendem a função, que assume, o y assume. Então, todos os valores positivos maiores que zero. Vamos lembrar uma notação aqui, ó. Reais, conjunto dos números reais, inteiros, fracionários, todos os racionais e os irracionais, certo? Agora, quando eu coloco um asterisco, assim como se fosse um expoente, eu digo que são todos os reais menos o zero. Então, é o conjunto dos reais menos o zero. Quando eu coloco um maisinho aqui embaixo, significa todos os reais positivos mais o zero. Se eu colocar aqui o mais e aqui o asterisco, significa todos os reais positivos e excluir o zero. Se eu coloco o menos, fica todos os reais negativos e o zero. E se eu colocar aqui asterisco e menos, seriam todos os reais negativos, porque o zero está excluído. Então, nesse caso aqui, a imagem é o conjunto dos números reais positivos.
mas eu não coloquei o asterisco porque o zero está incluído. Então, aqui é todos os positivos mais o zero. Essa é a imagem. Agora, uma dica aqui. Quando a gente escrevemos lá y igual a x circunflexo 2, e demos enter, ele traçou a parábola. Se eu clicar em qualquer ponto dessa parábola com o botão direito do mouse, vamos supor que eu cliquei aqui, vai abrir essa janelinha e eu vou clicar em propriedades. Tá? Quando eu clicar em propriedades, vai aparecer essa janela aqui. Aí eu vou clicar em básico, e aqui exibir rótulo, vou marcar exibir rótulo, e aqui vou escolher valor. E aí eu posso fechar a janela. Eu fazendo isso, ele vai colocar a sentença da função aqui, ó. Ele coloca isso aqui, y igual a x ao quadrado. Então é bom quando eu estou fazendo exercícios, eu vou colocando cada função que eu faço o gráfico, eu digo para o GeoGebra que coloque a sentença ali para me saber qual é que eu estou traçando, certo? Vamos ver essa função aqui. Não, essa aqui nós já vimos. A imagem é positiva, todos os positivos, e o zero. Vamos ver essa aqui agora. Qual é o domínio dessa função? A função é y igual x ao quadrado mais 3. Então, lá na linha de entrada, eu vou digitar y é igual x circunflexo espaço quadrado mais 3, enter. E vai traçar essa parábola aqui em azul. As cores sou eu que coloco depois em propriedades. Tá? Qual é o domínio dessa parábola? É o conjunto dos reais. Nós já vimos que não tem restrição nenhuma. E qual é a imagem dessa função aqui? Observe que o valor menor que ela assume é o 3. E depois assume todos os valores positivos maiores que 3. Então, é o conjunto de todos os y que pertencem aos reais, tal que y é maior ou igual a 3. Esse é o conjunto imagem. Conjunto dos y, e o dx é o conjunto de todos os x. Agora vamos ver essa parábola aqui. Y é igual x ao quadrado menos 2. Lá na linha de entrada eu vou escrever x circunflexo espaço 2 menos 2. Vai traçar essa parábola. Qual é o domínio dessa parábola? Qualquer parábola, o domínio é o conjunto dos reais. E qual é a imagem dessa parábola? Ó, o valor menor é o menos 2, daqui para cima assume todos os valores. Então, é o conjunto de todos os y que pertencem aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 2. Essa é a imagem. Agora nós temos uma hipérbole, tá? Então, a hipérbole tem esses dois braços, né? Observem aqui, se nós não olharmos o gráfico e olharmos só a função, como é que eu escrevo lá na linha para traçar a hipérbole? F de x é igual a 1, que divide, abre parênteses, x menos 1. Tem que botar o parênteses, porque senão ele vai fazer 1 dividido por x e tudo isso menos 1. E eu quero exatamente isso aqui, tá? Vejam bem, se eu fosse calcular o domínio aqui, eu verificaria, ora, isso aqui tem uma fração, tem um valor que pode zerar o denominador. Então, eu quero que o x menos 1 seja diferente de zero. Portanto, o x tem que ser diferente de 1. Qualquer valor menos 1. Então, o domínio de x é o conjunto dos reais menos o valor 1. O que acontece exatamente quando o x é igual a 1? Observe que tem uma descontinuidade aqui, ó. A função vem do menos infinito, valor de x menos infinito, e vem o valor que ela assume nos y, ela não chega a ser zero. Ela vem e vai para valores negativos, mas ela não é zero. E a mesma coisa aqui, ó. Ela vem do mais infinito e vem se aproximando de zero, mas nunca chega. Por quê? Nós não podemos ter zero nessa imagem. Porque olhem bem a função, é 1 dividido por x menos 1. Para que o f de x fosse zero, eu teria que ter zero no numerador, mas o numerador é 1, então nunca vai ser zero. Então, a imagem vai ser os reais menos o zero. Porque esse valor nunca vai ser. Veja que ele vem em valores desde o mais infinito, vem se aproximando, aí depois ele, abaixo de zero um pouquinho, ele vai até menos infinito. Então, a imagem elimina.
Não se preocupem, porque isso vocês vão, ao longo da disciplina, vocês vão se familiarizar, porque nós vamos traçar muitas vezes e vocês vão acabar entendendo. Não tentem entender tudo de uma vez só. Vão se aproximando aos poucos, porque eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Mas não se preocupem, tá? Que eu vou explicando tudo para vocês. E o último exemplo que eu dei é a função y igual raiz 4 menos x ao quadrado. Aqui eu vou escrever y é igual SQR. Algumas versões é SQR, em outras versões é SQRT. Vocês experimentem para ver qual é que dá certo na versão de vocês, tá? 4 menos x circunflexo ao quadrado, fecha parênteses. Essa é a função que vocês vão digitar lá, vão dar enter e ele vai traçar isso aqui em roxo, é uma metade de uma circunferência, ó, tá? De raio 2. Qual é o domínio, quais são os valores de x que essa função assume? Então, ó, ela assume de menos 2 até 2. Ó, 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, 0, ok. Certo? Menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4, 0. Então, o menos 2 e o 2 estão dentro. Então, o domínio é o intervalo fechado, lembra que a gente usa parênteses, menos 2 a 2. E qual é a imagem dessa função? Quais são os valores de y que assume? Ó, ele assume de 0 até 2. Ó, esses valores aqui, os valores de y. Então, é de 0 até 2.